e, e fala alguma coisa. Oi, boa tarde. Vamos começar a nossa monitoria de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a origem da sociologia e nós vamos focar um pouco nos clássicos, principalmente Durkheim. Antes de mais nada, a gente tem que, para refletir, não é, sobre as origens da sociologia, enfim, a gente tem que entender essa natureza dessa vida social do fim do século XIX para o começo do século XX. Porque a sociologia, nesse contexto, ela vai ser um mecanismo, uma ciência, enquanto modo de interpretação desse mundo que estava um caos no século XIX. Caos em relação às novas transformações econômicas que estavam ocorrendo, mas também em relação às transformações políticas que estavam acontecendo na Europa. Então, por isso que nossos clássicos se concentram muito na Europa. Porque nessa época eles estavam vivendo, estavam tentando entender tudo aquilo estavam tentando entender todo aquele contexto pelo qual eles estavam passando, de transformação econômica, ou seja, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, Durkheim lá na França tentando entender, ele estava na Terceira República dos Professores, salvo engano, ele estava tentando entender o caos em que a França estava. Tem Weber na Alemanha também, tentando entender todas as transformações culturais pelas quais a Alemanha também estava passando, e eles vão focar em alguns pontos. Eles são considerados clássicos porque eles estabeleceram perguntas que até hoje nós não temos respostas, e por mais que a gente diga, tá, a resposta que esses clássicos deram não vingam mais, não funcionam mais, mas as perguntas ainda estão aí, suscitando novas respostas, porque nós continuamos passando por transformações. Vi do caso do Brasil. Nós estamos passando, em pouco tempo, um curto espaço de tempo, nós estamos passando por muitas transformações. E às vezes a gente fica sem entender o que é que está acontecendo, porque as pessoas agem de determinada maneira ou não. E esses teóricos tentaram compreender e dar resposta para essas situações que estavam ocorrendo. Além disso, eles são chamados de clássicos não só por conta dessas perguntas que eles estabeleceram, mas também porque eles estabeleceram um léxico científico que até hoje nós utilizamos. Os primeiros conceitos foram eles que fizeram, as primeiras formas de interpretação e sistematização enquanto metodologia foram eles, e até hoje nós seguimos isso. Então, o clássico tem essa grandiosidade, não só pelas perguntas, que até hoje suscitam respostas, mas também pela forma como eles elaboraram a ciência. A gente chama de léxico científico, as palavras, os conceitos, a metodologia, ou seja, as coisas que eles escreveram, até hoje nós imitamos de alguma forma, ou para discordar, ou para concordar com eles. E no contexto de formação da sociologia, a gente tem que recorrer a muito conhecimento que vem da história. Então, por exemplo, tudo está entrelaçado. Cientificamente, nós dividimos em caixinhas para tentar compreender de forma melhor essa realidade. Mas a realidade é una, ela é junta, ela é complexa. E o que é que os cientistas fazem nas suas especialidades? Eles dividem essa realidade, a gente chama de análise. Quando a gente diz analisar alguma coisa, é a gente fazer um recorte da realidade. Então, a gente recorta determinado fenômeno da realidade, vê as relações que esse fenômeno tem e depois a gente sintetiza. Sintetizar significa pôr de volta. Analisar, recortar, sintetizar, pôr de volta, para entender aquelas relações que estavam escondidas nesse contexto maior, porque a olho nu a gente não enxerga. Por isso que a gente tem essa postura metodológica diante da vida enquanto cientista. E a gente tem que recorrer aos acontecimentos históricos. Então, por exemplo, no momento de formação da sociologia, a gente tem que entender o que era que o racionalismo pregava, lá o racionalismo de Descartes. A gente tem que entender o empirismo em inglês, o que é que ele pregava. A gente tem que entender o iluminismo, o que é que ele pregava. E eu pergunto a vocês estão seguros em relação a esses conhecimentos? Você está, Andresa? Você está, Genailson? Sejam sinceros, se você é professor, não, eu tô inseguro, eu não sei.
Não? Então, vamos lá. Quando a gente estuda em história, a gente vê que a Europa passa por diversas transformações. A gente está falando da Europa como se fosse um todo, não é? Cada país estava passando por suas especificidades, mas a gente vai tentar generalizar de alguma forma. Então, vamos focar nesses 4 elementos: o racionalismo, esses elementos da modernidade: o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, o cientificismo, que são características da modernidade. Então, lá no século XVIII, século XVIII, nós temos o racionalismo de Descartes. Então, o que é que esse francês fala? Ele vai de encontro a tudo aquilo que a escolástica pregava. Andresa, a sociologia ela tá contextualizada, ela está ligada a tudo que acontece. Então, como eu disse a vocês, é uma forma de enxergar essa realidade metodologicamente. É uma forma de enxergar essa realidade de forma científica. Porque a opinião todo mundo tem. Então, por exemplo, nós temos a opinião sobre qualquer coisa. Mas será que essa opinião que nós temos segue um método, um rigor científico para se aproximar dos fatos, do que realmente acontece? E a sociologia tem essa preocupação. Então, é o diferencial das ciências sociais no geral, a antropologia, a ciência política, a sociologia, as humanidades no geral. Eles têm uma preocupação em refinar, em sofisticar esse olhar da realidade para não recair em vieses, em opiniões, em doxa, como a gente chama na filosofia. Eu vou escrever aqui no chat a palavra doxa, D-O-X-A. Em termos gerais, doxa é opinião. Opinião baseada nos nossos afetos. Por exemplo, eu gostei e não gostei. Tá, mas quando eu enxergo a realidade, eu posso dizer, não gostei, eu gostei. Mas para a gente ter esse olhar mais aprofundado, a gente precisa de um rigor metodológico. E esse rigor metodológico vem dessa construção histórica das ciências sociais. Por exemplo, ela tá em constante transformação. Ela não é uma ciência que está estática no tempo. Como diz Max Weber em um dos seus textos, ela diz que a sociologia, as ciências sociais no geral, está condenada a uma eterna juventude, porque a todo momento novos pesquisadores estão surgindo, novos acontecimentos históricos estão surgindo, novos refinamentos metodológicos, por exemplo, em termos de software de estatística, estão surgindo. E isso tudo vai contribuindo para essa fonte da juventude, das ciências sociais. Então, vamos focar em Descartes, esse racionalismo. Esse racionalismo, ele quis combater o que a escolástica falava. Até então, nesse contexto histórico, a verdade partia da posição de quem estava falando. Então, por exemplo, se eu fosse um padre naquela época, e o que eu dissesse seria verdade absoluta e ponto final. E Descartes vai contra isso. Descartes diz, não, a verdade das coisas, a origem do conhecimento não parte da posição que os indivíduos ocupam. A verdade está dentro de nós mesmos, nós somos a fonte do conhecimento. Então, por exemplo, quando ele diz isso, ele está dizendo que você, mesmo que não fosse um padre naquela época, poderia falar algum conhecimento válido. Então, essa é a grande questão de Descartes, quando a gente fala de racionalismo. Ele vem criar a noção de sujeito. Vou escrever aqui no chat. Racionalismo, sujeito. Essa noção de sujeito nós não tínhamos até muito tempo na história. Hoje em dia a gente fala muito de individualidade, né? Porque eu gosto, eu sou assim e a opinião dos outros não me importa. Isso é muito novo. Isso é muito novo na história da humanidade. Antigamente o que existia era uma noção coletiva, de coletividade. Em alguns lugares ainda é assim. Então essa modernidade que autoriza a consciência das pessoas a serem indivíduos, a serem sujeitos. Óbvio que hoje em dia esse sujeito cartesiano, esse sujeito da racionalidade é muito questionado, principalmente depois dos anos 70, com as teorias feministas. Porque, por exemplo, quem era esse sujeito cartesiano? Esse sujeito, ele é um sujeito que a gente chama de solipsista, ou seja, já nasce pronto. São duas características, eu vou escrever aqui, solipsismo, se vocês encontrarem essa palavra numa prova, então vocês já sabem que solipsismo é aquilo que já está pronto, já está dado, não passa por transformação. E ele é atomista, eu vou escrever aqui essa palavra, atomismo, é só vocês lembrarem de átomo. Nesse sentido, ele está isolado. Hoje em dia, claro que a gente não tem, em termos de química, a gente não encara dessa forma.
mas é um conceito que a gente utiliza para dizer que alguma coisa está isolada, está sozinha, lá como se fosse um átomo perdido. Então, quando a gente diz que algo é atomista, é porque ela não quer relações ou ela não tem relações com outras coisas. Então, esse sujeito cartesiano, hoje em dia, ele é criticado, porque ele é um sujeito solipsista, já nasce pronto, e atomista, ou seja, não possui relações com as outras coisas do mundo. Mas isso teve, por exemplo, essa noção do sujeito foi muito importante para as ciências humanas e para as ciências no geral, porque toda ciência precisa de um sujeito. A gente estuda alguma coisa, de um sujeito e de um objeto. Alguém estuda alguma coisa e esse alguém olha para alguma coisa também. Então, foi muito importante. Outra questão é o empirismo. Vou anotar aqui no chat. Esse empirismo, principalmente o empirismo inglês, ele vem dizer que o conhecimento não está só nas nossas ideias, o conhecimento também passa pela nossa experiência, pelos nossos sentidos. Então, aqui a gente já tem um embate científico. Enquanto que a França estava na questão do racionalismo, a Inglaterra estava advogando pelo empirismo, ou seja, a origem dos nossos conhecimentos são os nossos sentidos, o nosso olhar, a nossa visão. E, por exemplo, um questiona o outro, porque o empirismo diz, o racionalismo você só fica aqui no plano das ideias, e a realidade de fato, cadê? E o racionalismo diz, vocês ficam só aqui na matéria, mas a matéria é enganosa. Às vezes você olha para alguma coisa, imagina que está vendo alguma coisa, quando se aproxima mais, aquilo que você viu era totalmente diferente. Como uma nuvem, quando a gente olha para o céu, você diz, aquela nuvem é um cachorro. Será que realmente é um cachorro? Seus olhos não estão enganando você? Enfim, ou então, por exemplo, eu olho para a mesma nuvem e digo, não, aquilo não é um cachorro, aquilo ali é um elefante. Então eu vejo de outra forma, além de você. Mas essa discussão foi muito importante nesse contexto, porque uma complementa a outra. E o empirismo foi muito importante ainda porque ele advogou pela experimentação, ou seja, tudo aquilo que a gente for dizer que é verdade, ele precisa ser testado. Isso é uma das características fundamentais da ciência, o teste empírico. A gente não prova nada com ciência, coloca uma coisa na cabeça. A gente não fala provar em termos científicos, a gente testa. Isso é uma das características fundamentais do conhecimento científico, ele está aberto para novos testes. Ou seja, eu pesquiso determinado fenômeno, a Alisson vai pesquisar e a Alisson pode encontrar coisas completamente diferentes daquilo que eu disse. Isso é o fazer ciência, ele está aberto para os novos testes, não é algo absoluto e acabado. Por isso que o conhecimento científico está em constante transformação. E entre ele, dentro desse conhecimento científico, estão as ciências sociais. E, por fim, uma coisa que vocês também devem lembrar é do iluminismo. Lá o iluminismo, iluminismo, pronto, escrevi aqui no chat. Esse iluminismo vai advogar pelo entendimento. Ele também é chamado de entendimento, a época do entendimento, iluminismo, a época das luzes. E que entendimento é esse? Além de uma nova forma de vida, de valorização das coisas do renascimento e tudo mais, esse entendimento é justamente isso, gente. Você não precisar que outra pessoa te oriente na vida, te diga o que é a verdade, é você buscar essa verdade, é o que Kant chama de sapere aude. Pois é, Andresa, sempre cai no Enem. Então é importante a gente ver algumas características desse iluminismo. O que é que esse iluminismo, o que é que ele estava combatendo e quais foram as consequências disso. As consequências de toda essa lucubração vinda do iluminismo gerou consequências nos dias de hoje. Por exemplo, a forma que a gente vive hoje, de divisão dos poderes. Por exemplo, a gente tem o executivo com o presidente, o legislativo com os deputados, nós temos os juízes no judiciário. Toda essa divisão vem do iluminismo, né? Essa forma de nova organização social. Agora, imagina esse povo vivendo nessa época, com esse monte de coisa se transformando, todo mundo estava doido. Meu Deus, é o fim do mundo, o que é que está acontecendo? Como é que a gente vai viver? Imagina você ter toda a sua referência de vida modificada. Você imaginar que o mundo era assim e acabou. Aí vem uma enxurrada de coisa nova, transformando a vida, transformando o mundo. Acho que muita gente que viveu nessa época ficou nessa insegurança. Meu Deus, o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer? E esses pensadores tentaram dar uma resposta para isso. E cada um vai dar uma resposta de uma forma diferente. É o que a gente vai chamar de teoria. Então, teoria, gente, não é uma especulação.
Especulação vem da filosofia, um conhecimento que a gente chama de especulatório, ele não passa por testes. Então, teoria, ele é baseada em testes. Então, quando a gente diz assim, a teoria é diferente da prática, será porque a prática se transforma em teoria. A teoria é uma prática já testada e cristalizada, uma forma de entender o mundo. Então, a gente sempre faz a metáfora do óculos. Então, quando a gente fala em teoria, são óculos que nós colocamos para enxergar a realidade de determinada forma. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu vou buscar aqui na internet um painel e eu vou me dizer o que é que vocês veem nessa figura. É um quadro que me veio à memória agora, do marido de Frida Kahlo, salvo engano. Pronto, encontrei. Vamos ver se a gente consegue ver essa imagem. Vou tentar ampliar aqui para projetar para vocês. Pronto, encontrei. Tentem olhar para esse quadro e me dizer o que vocês enxergam. É um quadro de Diego Rivera, que foi o marido de Frida Kahlo. Olha, ele é bem interessante. Quando você olha para esse quadro, você pode enxergar ele de diversas formas. Por exemplo, você pode dizer, olha, existe um conflito. Olha os trabalhadores de cana ali, olha o jagunço, enfim, é um ambiente de tensão, é um ambiente de conflito. Outra pessoa pode olhar para esse quadro e dizer, não existe conflito não, existe harmonia, cada um fazendo sua função, quando cada um faz sua função, a fazenda fica em completa harmonia. Outra pessoa pode olhar para esse quadro e dizer, bem, existe uma organização aí, olha, uma divisão hierárquica. Quando você olha para o quadro, o que vocês enxergam? Alguma ideia do que vocês enxergam? Eu enxergo conflito, mas outra pessoa pode não enxergar. E a teoria é basicamente isso. Então, por exemplo, a teoria marxista olharia para esse Eu enxergo quadro. uma tristeza, semblante de tristeza. Pois é, então você poderia dizer, não está em harmonia, não é? Se existe tristeza, ninguém está feliz aí. Então o ambiente será que é harmônico? Por exemplo, a teoria marxista olharia para esse quadro e diria que existe conflito. Já, por exemplo, a teoria do Durkheimiana olharia para isso e diria, não existe conflito não, existe harmonia. Existe uma coesão social. Então, por exemplo, cada teoria vai olhar de uma maneira, vai enxergar a realidade de uma forma, na tentativa de explicar essa realidade. Então, as teorias tentam explicar a realidade, cada uma da sua maneira. Então, vocês têm alguma dúvida sobre o surgimento da sociologia na Europa, das ciências sociais no geral, que tentou dar explicação para esses conflitos políticos, conflitos ideológicos, conflitos econômicos oriundos da Revolução Industrial, das ideias iluministas, do historicismo alemão, que enfim, ressurgiu nessa época, do positivismo, que também... Positivismo cai muito na prova, vai notar aqui essa palavra. O positivismo também surge nesse contexto de transformação. O positivismo seria mais ou menos aquela ciência daquilo que pode ser testado, daquilo que pode ser quantificado. Aí vocês têm que recorrer a Augusto Comte, a Durkheim, a diferentes tipos de positivismos, porque existem mais de um. Mas, no geral, basicamente, quando a gente fala de positivismo, a gente fala de empirismo. Ele está a ver com essa
com essa questão do teste, de ser testado, enfim, tá? Tem a ver com a normatividade e uma descrição. Você descreve o mundo e também com a normatividade. Você fala como o mundo deveria ser. E esse positivismo hoje em dia é muito criticado, porque a gente sabe que a realidade não é fechada em caixinhas como o positivismo pregou que fosse. E essa realidade não funciona por meio de etapas, como o positivismo também pregou. Principalmente o positivismo de Augusto Comte, que dividiu a história da humanidade em etapas. Vocês lembram essas etapas da história da humanidade, segundo Comte? Não. Pronto, que a gente tem aquele período de infância em que o conhecimento mitológico, que a gente explica o mundo através de mitos, de religião e tudo mais. E nós vamos passar para outra etapa em que esse conhecimento vai se sofisticar um pouco mais, a gente vai raciocinar de maneira lógica, com pensamento filosófico, baseado em argumentação, e por fim a humanidade iria para outra etapa, onde esse conhecimento seria empírico, testado, a gente enxergaria o mundo através do conhecimento científico. E a história da humanidade não é assim, né, gente? A gente vê hoje em dia que todos esses tipos de conhecimento convivem e são importantes para a nossa vida. Então, por exemplo, eu vou chegar para minha mãe e dizer que o conhecimento religioso dela, ou a fé dela não é importante para a vida dela? Não, eu não posso chegar e dizer isso. Isso é a verdade da vida dela. Mas o fato de minha mãe viver dessa maneira impede de se fazer ciência? Não impede. Então, são formas de a gente enxergar esse mundo da melhor maneira e fazer com que tudo conviva bem. Então, mas vamos entrar um pouco na questão dos clássicos, principalmente com Durkheim. O que é que Durkheim traz de tão importante? Primeiro, a gente tem que lembrar o contexto histórico de Durkheim. Durkheim estava vivendo o regime republicano, acho que era o terceiro regime republicano. Houve a queda da Comuna de Paris, em que os trabalhadores tomaram Paris durante... Eu não lembro a quantidade de dias exatas. Não sei se foi um mês ou mais de um mês, mas os trabalhadores tomaram Paris, reorganizaram a vida social em Paris e foi uma confusão danada. Houve a queda da Comuna, desses trabalhadores. A República se estabeleceu e resolveu uma luta política enorme. E Durkheim, nesse contexto, ele estava tentando entender o que estava acontecendo, mas de outra forma. Ele não estava preocupado com conflito. Ele estava preocupado na continuidade dessa sociedade francesa. Então, Durkheim estava preocupado com a coesão social. Memorizem isso, coesão social. Então, quando a gente fala de Durkheim, a gente fala em funcionalismo. Funcionalismo está preocupado com coesão social. Talvez seja uma palavra nova, mas a gente sempre vê em algum lugar assim, funcionalismo, estruturalismo, que são correntes teóricas que surgiram ao longo da história da humanidade. E o funcionalismo é uma dessas correntes teóricas. Então, dentro dessa corrente chamada funcionalismo, existem diversos pensadores, cada um escrevendo sua obra, falando de algum fenômeno social. Mas o que é que todos eles têm em comum? Todos eles estão preocupados com a coesão social, em como manter a sociedade unida. A gente chama de problema da ordem. Como é que a gente consegue fazer com que todo mundo conviva em paz, sem se matar, se cada um está buscando a satisfação dos seus próprios interesses. E Durkheim estava preocupado em dar respostas para isso. Como é que a gente, principalmente a sociedade francesa, consegue manter uma coesão social? Então, os estudos deles têm essa preocupação em dar resposta para essa coesão social. Ficou entendido? Sim. Pronto, então muito bem. Então, Durkheim vai ter uma proposta metodológica. E a proposta metodológica de Durkheim, primeiro, é uma institucionalização. Institucionalização da sociologia, dessa nova ciência que estava surgindo. Então, Durkheim estava muito preocupado em criar um método para fazer com que a ciência fosse respeitada, para que a sociologia fosse respeitada no meio científico. O que ele estava produzindo tivesse uma validade no meio acadêmico. Então, ele procurou institucionalizar a sociologia. Então, eu vou escrever no chat algumas características principais dessa proposta de Durkheim. Então, a primeira delas, eu vou escrever aqui, proposta metodológica. Proposta metodológica.
A primeira delas é a institucionalização. Institucionalização. O que significa? Ele quis tornar a sociologia uma ciência respeitada no meio acadêmico. E com a ciência ser credibilizada, ela precisa ter um método, ela precisa ter um objeto, ela precisa apresentar resultados válidos. Então, toda essa foi a proposta de Durkheim. Aquilo que eu estou escrevendo, ele precisa ter uma validade acadêmica. Então, a vida toda dele, ele foi um objetivo de vida, fazer com que a sociologia fosse respeitada e virasse de fato uma ciência no meio acadêmico. E para isso, o que é que ele faz? Imagina, Durkheim estava vivendo lá no seu século XIX, as ciências da natureza estavam bombando, as ciências exatas, as ciências biológicas. Hoje em dia a gente chama de hard sciences, ou ciências da natureza, ou ciências exatas. Era o que tinha. Então, o que é que Durkheim faz? Ele utiliza palavras dessas outras áreas do conhecimento para aplicar na sociologia. Então, ele vai usar de metáforas, e principalmente metáforas da biologia. Então, por exemplo, quando você pega um texto de Durkheim, você lê a palavra morfologia social, fisiologia. Essas coisas a gente estuda na biologia, vocês lembram? Que a gente estuda fisiologia, que a gente estuda morfologia, a forma, enfim, os tecidos. Aí Durkheim pegou essas palavras e aplicou na sociologia para tentar dar uma explicação. Então ele vai tratar a sociedade como um corpo, por isso que ele chama de morfologia social, a forma da sociedade, e a fisiologia da sociedade, como funciona internamente. Outra metáfora muito importante na obra de Durkheim, ele pega da química. Ele pega o conceito de emergência. Na química, o conceito de emergência é quando a gente está falando de molécula. Então, quando a gente mistura os átomos e forma uma molécula. Então, por exemplo, H2O. H hidrogênio, o oxigênio. Separados, eles são coisas diferentes. Mas quando a gente junta o H2O, a gente forma a molécula da água que se transforma em outro elemento, diferente tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. É outra coisa. Então, Durkheim vai pegar esse conceito de emergência e aplicar na sociedade. Ele vai dizer, tá certo. Cada sociedade tem um indivíduo. Alisson, Andresa, Genailson e eu. Só que nós juntos formamos outra coisa diferente de Mário sozinho, de Alisson sozinho, de Andresa sozinho ou de Genailson sozinho. Esse é o conceito de emergência. Ele vai chamar, hoje em dia a gente chama isso de o conceito sui generis de sociedade. Ou seja, sociedade é mais do que a divisão dos indivíduos individualmente. Todos esses indivíduos juntos formam uma coisa totalmente diferente, como se fosse uma molécula, criada a partir de átomos. É o que vai dar origem a esse conceito de sociedade. Lá também, Durkheim vai ser influenciado por outro pensador muito interessante, que é Comte. Comte foi esse cara do positivismo, que imaginou esse mundo, a vida dividida em etapas. Mas com Comte, ele vai pegar um conceito essencial, que é o conceito de consenso social. Se Durkheim está pensando que a sociedade precisa viver unida, viver junto, todo mundo lá, paz e amor, gratiluz, gratidão, a gente precisa ter um consenso. É o que vai tornar possível essa sociedade. É a partir desse termo consenso social que ele vai criar um conceito chamado de solidariedade, que é muito importante na obra de Durkheim. E já caiu no Enem, o conceito de solidariedade. Então, o conceito de solidariedade tem a ver com o termo consenso social. Então, solidariedade é a resistência à dissolução. É a maneira com que nós vivemos e que faz com que a gente não se separe. É o estar junto, é o querer estar junto. É o que faz com que nós resistamos essa desunião, essa dissolução. E tem muito a ver com o conceito de consenso social que veio emprestado de Comte. Outro conceito bem interessante, ele pega de Kant. Acho que vocês já ouviram falar em Kant lá do iluminismo e tudo mais. Está vendo que tudo está junto. Ele pega o conceito de fato moral. Fato moral. Porque Kant
era um filósofo super religioso e tudo mais, que pensou o iluminismo, mas Kant estava preocupado muito com a questão da moral, até que ele fala do imperativo categórico, que nossa vida tem que ser baseada no imperativo categórico. A gente tem que se perguntar se aquilo que eu estou fazendo seria bom para todo mundo na face da Terra, seria importante para todo mundo. Em termos gerais, e de uma forma menos elegante, é isso. Então, o imperativo categórico é eu parar. Meu Deus, será que se eu pegar esse docinho escondido, seria uma postura que eu gostaria que todo mundo na face da Terra fizesse? Eu gostaria que todo mundo pegasse o docinho escondido da festa? Se sim, seria um imperativo categórico. Se não, não seria um imperativo categórico. Então, tudo isso tem a ver com a questão de moral, né? Da nossa moralidade, da forma como a gente enxerga a vida e o mundo. Então, Durkheim vai pegar esse conceito de fato moral e vai explorar esse conceito de fato moral para escrever o que ele vai chamar de fato social. Então, fato social é tudo aquilo que a gente faz, que a gente já nasce no mundo, já existe, e todo fato social é um fato moral. Tem a ver com essas formas de existência, com essas formas de vida. Então, basicamente, esses são os quatro propostas metodológicas de Durkheim. Entendido isso, vamos falar um pouco dos conceitos que Durkheim utiliza? Então, vou escrever aqui, conceitos, que podem cair na prova. Então, o primeiro conceito deles é o de solidariedade. Solidariedade. Solidariedade, como eu disse a vocês, significa resistência à dissolução. Então, Durkheim, quando ele vai criar esse termo solidariedade, ele vai estudar sociedades e ele chega à conclusão de uma coisa. Ele fala que o que mantém essa solidariedade é a divisão social do trabalho. E a divisão do trabalho. Então, por exemplo, o que mantém a sociedade unida, de determinada maneira, é essa divisão do trabalho. Então, quando esse conceito de solidariedade vai estar unido ao que ele vai chamar de, olha a palavra, densidade. Densidade, que é um conceito da química, da física, né? Densidade moral e material. O que significa quando ele fala de densidade moral e material? Com essa divisão do trabalho. Ele diz que, por exemplo, se eu sou médico e Alisson é bombeiro, em determinado momento eu vou precisar do serviço de Alisson. Em determinado momento da vida, Alisson vai precisar do meu serviço enquanto médico. Se Andresa for professora, em determinado momento da nossa vida, nós vamos precisar do serviço de Andresa. Se Genailson for um costureiro, nós vamos precisar do serviço de Genailson em determinado momento. Então, quando ele vai falar dessa questão de densidade, é basicamente uma interligação, uma interdependência. Então, existe uma interdependência moral e uma interdependência material, em termos de profissão mesmo. Uma profissão depende de outra profissão para fazer com que a sociedade funcione. Eu dependo do motorista de ônibus, eu dependo do motorista do Uber, eu dependo dos professores na escola, eu dependo do pessoal que trabalha no supermercado. Então, existe uma interdependência material. E o que é essa densidade moral? Ele diz que nessa modernidade, os indivíduos vão estar preocupados muito consigo mesmo. Por exemplo, existe uma pluralidade de valores e de crenças nessa modernidade. Se enquanto lá no feudalismo, lá no passado, todo mundo vivia em coletividade, vivendo da mesma forma, ele vai dizer que na modernidade, nesses dias atuais, cada um vive da maneira como quer. Se cada um vive da maneira como quer, como é que a gente se junta? É isso que ele vai tentar responder com esse termo de solidariedade. Essa densidade moral, mesmo que cada um viva da maneira como quer, por exemplo, eu creio naquilo que eu quero, eu tenho a religião que eu quero, eu visto a roupa que eu quero, de certa forma eu ainda dependo das outras pessoas em termos profissionais. Então existe essa densidade moral, uma pluralidade de valores, mas também existe uma densidade material, uma diversidade de profissões. Profissões surgem, profissões desaparecem e todos estão interligados de alguma forma. Daí que vem a solidariedade. É quando ele vai estudar sociedades, ele divide em dois tipos. Um, ele fala de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica.
A solidariedade mecânica tem a ver com essas sociedades mais simples, em termos de divisão social do trabalho. Então, por exemplo, a gente sempre associa aquela imagem de um povo originário, por exemplo, que eles vivem lá na sua comunidade, cada um quando já nasce, já tem seu destino de vida praticamente traçado, ou eu vou caçar, ou eu vou colher, e eu vou viver daquela maneira, eu vou acreditar no mesmo Deus, eu vou ter a mesma religiosidade, vou ter as mesmas manifestações culturais. Então, ela é simplificada nesse sentido, de que as pessoas, a coletividade está acima dos indivíduos, da noção de individualidade. Em outras sociedades que ele vai associar à modernidade, essas sociedades modernas que estão surgindo nessa época, ele chama de solidariedade orgânica. Ou seja, tem muitas profissões, tem muitas crenças, tem muitas religiões. Só mas podem sobre a sociedade. Oi, vocês conseguem me escutar? Eu acho que eu travei. Oi. Voltou já. Voltou, mas vocês escutaram o que eu falei? Eu estava falando sobre solidariedade orgânica. Não, essa parte cortou. Ah, tá. Eu falei sobre a sociedade brasileira. Se a gente fosse enxergar a sociedade brasileira em termos do Durkheimiano, ela seria orgânica ou mecânica? Em termos gerais, seria orgânica, porque a gente tem uma pluralidade de valores, de ideias, de crenças, de formas de ver o mundo e de estar no mundo. Eu estava dando exemplo, por exemplo, eu me visto de uma forma, Alisson se veste de outra, eu acredito numa coisa, Andresa já acredita em outra, mas isso impede que existam formas de estar no mundo, comunidades dentro do Brasil que vivem de uma maneira mais comunitária, o coletivo se sobressai sobre o indivíduo. Não. Se vocês forem prestar atenção, existem comunidades aqui no Brasil, principalmente comunidades religiosas, onde todos vivem de uma forma semelhante. Então, isso seria uma espécie, seria um resquício dessa solidariedade mecânica de Durkheim. Então, a gente já falou até agora de solidariedade, que é um conceito importantíssimo para Durkheim, e a gente vai falar de outro conceito muito importante para Durkheim, o conceito de fato social. Olha só, fato social. O que é esse fato social? Fato social é todo fato moral. É tudo aquilo que existe no mundo quando a gente nasce. Então, o fato social tem algumas características. Ele é exterior aos indivíduos, a gente chama de exterioridade. Ou seja, quando eu nasci, as pessoas já comiam de colher. Eu tive que aprender a comer de colher, de garfo e faca. Ou seja, ele é exterior aos indivíduos. Ele é geral, porque se aplica a todos. Eu não posso dizer, não, eu não vou comer de garfo e faca, eu vou comer com minha mão. Tá, e quando eu for a um restaurante e eu for comer com minha mão, as pessoas vão olhar feio para mim. Então, isso é outra característica do fato social, a imperatividade, a coerção. As pessoas vão olhar feio, as pessoas vão me punir de alguma forma. Então, nós temos 3 características aqui importantíssimas para a gente memorizar. Essas regras de convivência do mundo, quando a gente já nasce, elas são exterioridade, elas são gerais. Sério, Janailson? Mas você tem alguma dúvida em particular?
Não, professor, pode continuar, porque depois eu esqueço mesmo. É complicado Ah, esses autores. mas quando eu falo do garfo e faca, você consegue memorizar uma pessoa comendo de garfo e faca? É, consigo. Pronto, então lembre de Durkheim, quando você olhar para o garfo e uma faca. Que tá todo mundo lá bonitinho no restaurante, se comportando da mesma maneira, todo mundo coeso, todo mundo unido. Então, vamos memorizar esse garfo e faca para memorizar o que é fato social. Que são essas regras do mundo. É porque Durkheim deu um nome bonitinho. Lembra que ele estava tentando institucionalizar? Então, ele estava tentando criar conceitos, nomes bonitinhos para as coisas, para ser aceito no meio acadêmico, né? Então, quando ele fala em fato social, todo fato social é um fato moral, são regras de convivência humana, e eles têm essas características. Elas são gerais, são imperativas, elas são. Existe essa coercitividade. Quando a gente fala a gente também diz que o fato social é objetivo, é porque ele se repete no tempo e no espaço. Mas eu me pergunto a você, como é que a gente enxerga um fato social? Como é que a gente enxerga o mundo? Para isso, a gente tem que ter um método. E qual é o método de Durkheim? Ele usa da comparação. Então, ele vai comparar essas formas de vida, ele vai comparar como as pessoas vivem, ele vai observar. Então, o método de Durkheimiano basicamente é a observação e a comparação. Posteriormente, numa obra chamada O Suicídio, ele vai usar do método estatístico, ele vai usar de números, ele vai usar da estatística, de probabilidade, aquelas coisas que a gente estuda em estatística. Média, mediana, enfim, estatística descritiva, inferencial, mas o método Durkheim é a comparação, basicamente. E ele vai dizer como é que a gente vê esse fato social no dia a dia. Ele diz, ora, uma forma de a gente ver as regras cristalizadas é a partir do direito. Então, o direito é importante para Durkheim, porque o direito é essa formalização da sociedade, é a formalização da moral. Então, por exemplo, o que vai estar lá no Código Civil ou no Código Penal é o que as pessoas acham certo ou errado. Então, é uma questão moral, é um fato moral. Então, quando a gente para Durkheim, quando a gente observa o direito, a gente consegue enxergar esses fatos sociais, essas regras que existem no mundo e organizam a sociedade de modo que todo mundo viva juntinho, coeso, paz, amor, gratiluz. E ele vai dizer que o direito pode ser enxergado de duas formas, repressivo ou restitutivo. Então, imagine o direito repressivo como o direito penal, que ele pune, ele repreende, reprime. E ele diz que o direito repressivo é próprio dessas sociedades com solidariedade mecânica. Se você fugiu da regra, meu amigo, você vai ser punido. Se você não quis fazer, se você nasceu para colher batata e você não quis colher batata, você virou um rebelde, você vai ser punido socialmente. E o direito restitutivo, Durkheim vai associar um pouco a sociedades mais modernas, a sociedades que têm essa solidariedade orgânica, que é um direito que não reprime, é um direito que indeniza. Então, se vocês imaginem assim, direito penal e direito civil. O direito penal pune e o direito civil indeniza. Ele não vai botar ninguém na cadeia, ele não vai, enfim, não tem uma pena capital. A gente trabalha com indenização, com dano moral. Você fez algo errado, então você vai restituir, você vai compensar aquilo que você fez, em termos materiais. Então, o direito, em termos gerais, ele cristaliza essas regras que existem na sociedade, o que é importante para as pessoas viverem bem. E, por fim, Durkheim, depois que passa pela divisão do trabalho, olha como Durkheim está tentando entender essa sociedade, o que é que une? Ele primeiro falou sobre a divisão do trabalho. Tá, essa divisão do trabalho interliga as pessoas. Então, essa interdependência une. Depois ele falou do direito. Ele falou, tá, não é só o trabalho que une as pessoas, a sociedade é baseada em regras. Então, essas regras unem as pessoas. Então, por exemplo, se eu estou numa fila de banco, eu espero que a Andresa também não venha furar a fila. Venha respeitar a fila. Isso é um costume, entrar em fila. E aí os costumes também fazem o direito. Os usos dos costumes cristalizam essas regras. Então, Durkheim primeiro viu a forma como a gente trabalha, as profissões, todo mundo está interligado, um depende do outro. Ele viu o direito,
nessa questão do fato social, que o direito cristaliza essas regras, esses fatos sociais, essas regras que já existem no mundo. E, por fim, ele disse que outra coisa que une a sociedade é a religião. Olha só, ele viu 3 coisas: o trabalho, o direito, em termos de regras, e a religião. Ele disse que ele, ao estudar a religião, ele percebeu que a religião tem essa força de unir as pessoas. Não sei se vocês já viram algum culto religioso, seja cristão ou não. Por exemplo, se uma pessoa começa a se emocionar, as outras pessoas também começam a se emocionar, aí vira aquele ambiente emotivo generalizado, um imitando o outro, e aquele ambiente com seus afetos exacerbados se faz presente. A religião tem esse poder de unir as pessoas numa coletividade. Então, um exemplo disso é, imagine um culto religioso. Então, Durkheim, ao estudar religião, ele vai falar de efervescência coletiva. Outro conceito de Durkheim, efervescência coletiva. Essa efervescência coletiva é justamente isso, gente. Quando nossos afetos estão exacerbados. Efervescência coletiva. Eu esqueci de colocar o F. Efervescência coletiva. É justamente isso, gente. Quando lá eu estou num ambiente religioso, a partir dessa religião, meus ânimos começam a se exaltar e eu começo a agir de acordo com a coletividade. Isso é uma efervescência coletiva. Imagine todo mundo no estádio de futebol cantando casar, casar, aí todo mundo começa casar, casar. Ninguém para pensar, meu Deus, por que é que eu estou aqui gastando minha voz, gritando, vou ficar rouco, mas eu vou imitar. Então, ninguém para pensar, a gente só começa a imitar. Casar, casar, casar. Isso é uma efervescência coletiva. Todo mundo entra em êxtase. Isso tem muito a ver com a religião. E olha como isso é importante. As pessoas criam um senso de identidade. Quando eu, por exemplo, se eu for ao estádio e começar a casar, 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 eu vou me sentir parte daquela torcida. Eu vou ficar feliz. Eu vou me sentir, eu vou começar a detestar o Santa Cruz, eu vou começar a detestar o Náutico imediatamente, porque eu vou começar a me identificar com aquele pessoal. E a religião tem esse poder de criar esse senso de identidade, de coletividade nas pessoas. Além desse poder de efervescência coletiva, Durkheim fala em representação. Representações. Representação. Pronto, é porque quando o Durkheim escreveu sua obra lá sobre o trabalho, a divisão social do trabalho, ele usa a palavra consciência coletiva. Só que o pessoal da psicologia detonou. Consciência, consciência, consciência. Aí lá no fim de sua obra, lá ele diz, não, quando ele já vai estudar as formas elementares da vida religiosa, que é um livro dele, ele troca o nome de consciência coletiva para representação. Então ele vai dizer que a gente trabalha com representações, não com abandonou o termo consciência para não ter problema com o pessoal da psicologia e usou o termo representação. Então, nós temos representações coletivas, e essas representações coletivas são muito importantes para criar esse senso de unidade e de conformar o pensamento das pessoas. Agora, eu pergunto a vocês, representações coletivas sempre são algo bom? Então, por exemplo, uma representação coletiva que a gente tem, uma representação coletiva bem própria da sociedade brasileira. A escravidão, gente. Essa sociedade escravocrata, colonial, nós temos resquícios disso. Então, por exemplo, quando a gente fala de racismo institucional, racismo no dia a dia, as pessoas agem de forma racista sem nem refletir, sem nem saber que estão agindo de forma racista. Às vezes até sabem, mas mesmo assim elas acham que é o certo. Isso vem a partir das representações que a gente tem. Então, por exemplo, qual é a representação coletiva que a pessoa preta tem na sociedade brasileira? É numa posição de poder ou numa posição de subalternidade? Isso é uma representação que a gente tem. Então, em todo momento, a gente tem que estar refletindo sobre essas representações para a gente buscar uma dignidade maior na sociedade, uma forma de conviver melhor. Então, por exemplo, quando a gente fala de representação coletiva do feminino, da mulher, a gente imagina como? O que é que vem à mente de vocês?
Vocês, por exemplo, quando eu falo representação coletivo feminino, vocês imaginam unhas de garotas? Lembra daquele meme? Eu quero beleza, eu quero unha de garota. Lembra desse meme? Pronto, é uma representação coletiva do feminino que a gente tem. Os cílios, a maquiagem, os seios, ou outra representação coletiva do feminino que a gente tem, da dona de casa, da mãe, que a mãe tem a obrigação de amar os filhos, tem a obrigação de estar no fogão, enfim, sabe? São representações coletivas que a gente tem. E essas representações, querendo ou não, é o que une a sociedade, é o que traz coerção, é o que traz coesão para a sociedade. Se elas são boas ou se elas são ruins de alguma forma, isso a gente questiona depois. Mas dizer que elas não unem, a gente não pode dizer, porque elas unem sim. Então, por exemplo, se eu faço parte de determinada religião, eu vou agir na minha vida de acordo com aquela religião, como aquele grupo pensa. Então, tudo aquilo que esse meu grupo religioso disser que é errado, eu vou acreditar que é errado. Isso é uma representação. Então, a todo momento, nós estamos pondo em prática essas representações coletivas, que são criações mentais, gente. Tudo isso é uma ficção, tudo isso é uma criação mental, porque em determinado momento alguém criou, disse que aquilo é certo ou errado, e todo mundo passou a imitar. E isso vem muito da religião, por exemplo. Durkheim viu que a religião cria representações mentais. E essas representações ou são criadas, ou recriadas, ou reinventadas, e elas são transmitidas por meio da linguagem. Eu ensino. Quando eu falo, por exemplo, uma frase preconceituosa, eu reproduzo aquilo, eu passo adiante. Então, essas representações são questões de linguagem. Então, vamos recapitular um pouco o que Durkheim falou. Durkheim está preocupado com coesão social, como a sociedade se une. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar a sociedade brasileira como Durkheim, o que é que une a sociedade brasileira, gente? Se vocês tivessem uma opinião, vocês acham que é o quê? É a bandeira do Brasil que une a sociedade brasileira? Vocês acham que é? Vocês acham que une a sociedade brasileira é o gosto musical? É a dancinha do TikTok que une todo mundo? É Wagner Moura comendo lá a marmita e todo mundo achando bonito? O que é que une os brasileiros de alguma forma? É o funk nas festas? Então, é o sentimento de pertencimento. Mas será que esse senso de pertencimento é igual para todo mundo? Por exemplo, eu me sinto mais pernambucano do que brasileiro, sabia? Então, quando alguém me perguntar assim, você é brasileiro? Eu prefiro dizer, eu sou pernambucano. Não sei, mas eu acho a nossa bandeira daqui mais bonita, eu acho o nosso hino daqui mais bonito. Eu me identifico mais aqui, eu me identifico mais com a música daqui, do que com músicas lá do sul ou sudeste. Eu prefiro o nosso forró, o nosso brega funk daqui. Viu como é complexo isso? Olha a grandeza da obra de Durkheim. Foi um pouco... não digo soberbo, mas foi um pouco... esqueci a palavra, quando você deseja muito alguma coisa. Ele pensou de forma grande. Olha, ele quis dar uma resposta para algo bem complexo. Então, qual a pergunta de Durkheim? Como é que a gente fica unido? Então, ele trabalha com coesão social. Então, toda a obra dele, ele vai estudar isso. Ele vai estudar como as pessoas se unem, por meio da divisão do trabalho, onde ele cria o conceito de solidariedade mecânica orgânica. Ele vai estudar essa sociedade por meio das regras. Então, Durkheim vai estudar muito a educação, o direito. Durkheim também, daí que vem o conceito de fato social. Outro conceito é o de representação coletiva, de efervescência coletiva, quando ele estuda a religião. Ele vai dizer que a religião dá essa unidade também. E, por fim, quando ele estuda o suicídio, ele estuda o suicídio, gente. Imagina, o cara indo em hospital, vendo os prontuários, juntando os proteções. Professor, o que foi que esse homem não estudou? Olha, ele não estudou várias coisas, Virginia, isso. Porque ele estudou praticamente a sociedade toda, né?
Não, era aquilo, ele teve uma curiosidade, ele tentou buscar respostas de alguma forma. Mas, por exemplo, ele não estudou guerra, ele não estudou a burocracia do Estado, como o Weber já foi estudar. Esse homem não foi feliz não, no amor, viu? Só pra estudar. Olha, deixa eu te contar uma coisa, a história dele é um pouco triste, sabia? Ele era professor lá na França e os alunos dele, muitos dos alunos dele morreram na Primeira Guerra Mundial. Ele se desesperou, gente. Ele entrou em desespero quando viu muitos alunos talentosos e colegas de trabalho morrendo na guerra. Ele se desesperou. Tem um sobrinho dele famoso chamado Marcel Mauss, começou a ajudá-lo na revista que eles tinham, na revista científica, chamado Année Sociologique, uma revista francesa. E quando o filho do Durkheim foi para a guerra, ele entrou em desespero. Ele tinha um filho, e o filho dele foi para a Primeira Guerra. E o filho dele morreu na guerra. O desespero foi tão grande que Durkheim infartou. Imagina o sofrimento que esse homem passou. Vendo todos esses alunos e seus colegas morrendo na Primeira Guerra Mundial. É até compreensível, né? Ele tentar entender o que é que mantém todo mundo junto. Enfim, tentar entender o que mantém todo mundo junto, né? Porque imagina, olha o conflito que a Europa estava passando, conflito político. Realmente. Então ele pode ter caído até no mesmo estudo dele, né? A representação coletiva. Ninguém escapa, Genaílson. Isso é uma coisa que a gente já sabe hoje em dia, principalmente pela psicologia social. A gente não escapa das representações coletivas, porque representação coletiva é linguagem. E para a gente viver no mundo, a gente tem que utilizar a linguagem. Então, o que é que a gente consegue fazer? Pular de uma representação para outra. Então, e refletir sobre isso. Por exemplo, eu posso parar para pensar, será que o que eu estou falando é racista? Será que meu comportamento é racista? Então, como é que eu posso mudar? Será que eu estou sendo machista? Será que isso que eu falei, eu expressei um machismo? Isso vem tudo da representação. Então, refletindo, parando para pensar, gente. Se a gente for agir no automático, se a gente agir no automático, a gente vai cair no que Durkheim falou. A sociedade é maior do que a gente é socializado nessas regras da sociedade, então essas regras da sociedade, todo momento, vão estar aqui, ó, na nossa mente, sem nem a gente saber, tudo de forma inconsciente. Então a gente começa a falar besteira, a gente começa a falar frase racista, a gente começa a ter atitude machista e achar que está tudo bem e é sobre isso. E não é. Viver bem, de uma forma mais digna, exige esse processo de reflexão, de mudança. Então, em resumo, eu estava falando das formas que Durkheim trabalhou. Não foi ele estudou o trabalho, estudou a religião, ele viu a questão do direito, das regras, e, por fim, ele estudou o suicídio. Olha a ideia que ele teve. Ele pensou assim, olha, será que as pessoas morrem só por... O suicídio é só uma questão individual? Me acordei hoje, eu quero me matar. Vou me matar. Ele pensou, não é bem assim não. As pessoas vivem na sociedade e são socializadas. Então, muitas vezes, quando a pessoa se suicida, é por algo maior do que elas, por algo que está acontecendo na sociedade. É daí que ele tem o conceito de anomia. Essa anomia é um problema social, que tá tendo um conflito, e esse conflito está atrapalhando a coesão, está atrapalhando a harmonia. Então, por exemplo, muitas pessoas se suicidam por questões de anomia. Então, por exemplo, imagina, a sociedade brasileira está entrando em crise, muita gente está falindo, gente está perdendo dinheiro, as pessoas... Foi o que aconteceu lá na década de 90 com o Collor, muita gente teve suas contas bancárias confiscadas, e as pessoas se desesperaram e começaram a se suicidar. Gente que era rica, de um dia para a noite virou pobre, não soube mais como viver. Olha, um conflito que estava além das forças dessas pessoas. Isso é um contexto de anomia. Então, para Durkheim, a anomia é tudo aquilo que atrapalha a harmonia da sociedade. É um conflito. Aí, se a gente for analisar a palavra, a é um prefixo negativo, e nomia vem de norma, de normativo. Então, as normas, as regras não estão sendo seguidas. Tem alguma coisa atrapalhando ali. Aí, por exemplo, existem outros tipos de suicídio. Salvo engano, existem 4 tipos de suicídio, mas o que eu quero que vocês foquem hoje é no conceito de anomia. Então, no conceito de fato social, solidariedade, o conceito de representação
coletiva e o conceito de anomia. Se vocês memorizarem esses 4 conceitos, vocês entendem toda a obra de Durkheim. E só para finalizar, para comparar Durkheim com os outros clássicos, Durkheim era um francês. Nós temos mais 3 outros clássicos. Enfim, no geral, nós temos Marx, lá da Alemanha, que depois foi estudar lá na Inglaterra. Nós temos Max Weber, que ficou... Karl Marx, que era um alemão, foi para a Inglaterra e depois para a França. Nós temos Max Weber, que também era um alemão, e nós temos Simmel, Georg Simmel, que também era um alemão. Só para comparar, Durkheim estava preocupado com a coesão, com a harmonia, todo mundo vivendo em paz, gratiluz, namastê. Marx não. Marx estava preocupado com conflito, com questões econômicas, o conflito de classe, como é que os burgueses e os proletários estão em disputa na sociedade, que o modo de produção é que faz com que as pessoas se tornem indivíduos. Marx não está preocupado com a harmonia, não. Marx está tentando entender por que a gente está vivendo dessa forma, em conflito, porque o de cima sempre sobe e o de baixo desce, bom, 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 como as pessoas dizem. Lembra dessa música, que virou meme no TikTok atualmente? Pronto, Marx está preocupado com conflito. Então, a teoria marxiana, ele tenta entender como essa sociedade se forma a partir do plano econômico. Então, ele vai dizer que esse plano econômico é a partir dele que outras coisas vão se derivar, como a política, a justiça, as nossas ideias se derivam desse modo de produção. Ele vai chamar de infraestrutura e superestrutura. Já Weber, Max Weber, estuda a religião também, só que ele vai associar a religião ao capitalismo. Ele vai dizer que esse capitalismo, essa acumulação que a gente tem uma ética por trás. E essa ética vem do protestantismo, que é essa noção de que quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu estou na glória de Deus. Essa noção de burocratização da sociedade, de respeitar a hierarquia, também veio dessa ética protestante. Weber vai focar muito na questão do direito, do Estado, como é que o Estado se burocratiza, como as formas de dominação. Em termos gerais, Weber se preocupa muito com a administração pública. Então, por exemplo, o que é que o Estado faz, como é que isso tudo que a gente vive aqui, presidente, cidadãos, vive junto, tá vivendo. Aí ele vai dizer que muito é por conta dessas novidades introduzidas pelo modernismo, como a burocratização do Estado, que ele vai chamar também de dominação. Dominação não é algo ruim para Weber. Dominação é um tipo de administração. Então, tem os tipos de dominação. A dominação carismática, a dominação burocrática, etc. Já Simmel mais paz e amor de todos eles, assim. Porque Simmel não estava preocupado em escrever um livro grande, Simmel não estava preocupado em criar uma metodologia, Simmel escrevia artigos. Zimmel andava de short, imagina, todo mundo naquela época, todo mundo de terninho e gravata, né? Zimmel andava de short, minha gente, andando de bicicleta. Foi para Florença andar de bicicleta. Zimmel andava com os escritores, com o pessoal que ia para farra. Zimmel era o mais... Estou nem aí para o que está acontecendo. Mas Zimmel, assim, escreveu muita coisa importante. Ele escreveu em formas de ensaio. Ele não tem livros, ele tem textos. E esses textos que Zimmel escreveu, hoje em dia eles estão sendo recuperados. Porque, olha, Zimmel falou sobre moda, Zimmel falou sobre o dinheiro, mas o dinheiro que Zimmel falou não foi lá como Durkheim. Zimmel falou sobre outra coisa em relação ao dinheiro. Zimmel falou sobre a vida urbana na cidade. Texto de 1903. Ele falou que quando a gente vive uma metrópole como Recife, a gente passa a ter uma atitude de indiferença com as outras pessoas. A gente vê um acidente aqui, a gente, só foi um acidente, vou conseguir meu caminho. Uma atitude blasé. Então, Zimmel fala sobre a questão mental, que hoje está um debate muito grande, né? Muita gente com depressão, muita gente tomando remédio, muita gente se automedicando, muita gente falando em ansiedade. E Zimmel já falou sobre isso lá em 1902, 1903. Então, os textos que Zimmel escreveu naquela época, e ninguém deu valor, hoje em dia estão sendo trazidos para a gente entender a sociedade.
porque Zima, de certa forma, já escreveu sobre isso. Então, quando a gente retoma esses textos para a atualidade, é um pontapé para novos estudos. Como eu disse a vocês no início da aula, esses clássicos lançaram perguntas que até hoje a gente tenta responder. Por exemplo, qual a pergunta de Durkheim? O que é que une a gente? A gente consegue responder o que é que une a sociedade brasileira? Difícil responder, não é? Então, até hoje, essas perguntas que esses clássicos lançaram lá no passado precisam de respostas, e respostas distintas na atualidade. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os clássicos, vocês podem me perguntar agora. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se eu fui claro. Andresa, cada um tem um desejo diferente, cada um tem uma forma de enxergar o mundo diferente, cada um tenta dar as respostas como pode. E o que é interessante desses clássicos, gente, é que tá, a gente diz assim, esse pessoal viveu há muitos anos, mas olha só, coisa que a gente passa hoje em dia, eles estavam passando lá no passado. Óbvio que era outra forma de viver, não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas hoje em dia nós temos os mesmos problemas de antigamente e novos problemas, por exemplo, a questão da tecnologia. Já é uma outra coisa que a gente está vivendo. Por exemplo, esses clássicos não falaram sobre fake news, por exemplo, notícias falsas, via Twitter, via Instagram, mas hoje em dia é um problema que afeta a gente. E a gente pode usar esses clássicos como ponto de partida para pensar essa modernidade que a gente ainda está vivendo, né? Ou está em transição para essa pós-modernidade, enfim, da maneira como vocês querem enxergar o mundo. Então, gente, é isso. Só para concluir minha fala, ponham na mente uma coisa: ninguém faz nada sozinho, gente, na nossa vida. A gente sempre depende das outras pessoas. Foi uma das coisas que Durkheim tentou responder, quando ele fala de efervescência coletiva, quando ele fala de divisão do trabalho. Ninguém está só no mundo. Por mais que as pessoas digam assim, eu agradeço a mim mesmo por estar neste lugar. Será que é só você mesmo? Será que você não teve a ajuda de outra pessoa para estar ali? Então, ponha em mente isso. Tudo que a gente faz depende de outras pessoas. Então, principalmente em termos de ciência. O que a gente tem de ciência não foi descoberto do dia para a noite. A gente tem um histórico de outras pessoas que vieram antes da gente, que falaram coisas importantes antes da gente, que vai contribuir para a forma como a gente vive e pensa o mundo. E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente: ninguém tem uma voz adâmica. Adâmica vem de Adão, voz de Adão e Eva da Bíblia. Ninguém tem uma voz adâmica. Ninguém fala sozinho no mundo. A gente repete outras vozes. Valorizem sempre as pessoas que vieram antes de vocês, seus pais, seus professores, seus ancestrais. Valorizem isso, que para a gente viver nesse mundo, a gente está de mão dadas com outras pessoas, tá? E é quando a gente pensa que a gente não está só, que a gente precisa dos outros, a gente começa a valorizar a dignidade que existe nas outras pessoas também, tá certo? Eu quero que vocês mantenham isso em sempre e levem para a vida de vocês, em tudo que vocês fizerem. Pronto. Mário, tu vai continuar aqui ou tu vai sair? Eu vou sair, Alisson, porque eu Tá vou bom, trabalhar, tá? certo. Eu fico com eles aqui. Cheiro, gente. Boa prova. A gente só vai responder algumas questões só para fixar principalmente os conceitos que Mário trouxe para vocês. São as 5 questões, não é muita coisa, porque eu também não vou segurar vocês, a gente só está fazendo uma revisão. E aí eu trouxe 5 questões, a gente responde aqui, mas nessa intenção de fixar esses conceitos que Mário trouxe, né? Que explicou muito bem, inclusive. Então a gente responde aqui rapidinho e a gente encerra, tá bom? Eu vou apresentar. Só um momento.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Me digam se vocês estão enxergando. Sim. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Pronto. Eu vou ler a questão, depois eu vou deixar alguns minutos para que vocês leiam novamente, né? E aí vocês me dizem pelo chat mesmo, se quiser abrir o microfone, qual letra, qual opção vocês escolheriam, tá bom? Então, assim, a primeira questão eu dividi em 5 questões, e 2 seriam sobre o contexto de surgimento da sociologia, e 3 questões seriam sobre Durkheim. Então, conceitos que Mário trouxe para a gente, e aí a gente aplica aqui nessas questões. Então, eu vou ler para vocês. Nas 3 primeiras décadas do século XX, embora a burguesia já mostrasse, sem disfarces, a sua faceta conservadora e belicista, defrontando-se com um movimento operário organizado e testemunhasse também um acontecimento como a instalação do poder soviético na Rússia, conseguia, não obstante, controlar até certo ponto as ameaças dos movimentos e dos grupos revolucionários. Além disso, deve-se mencionar que a existência da monopolização das empresas e das capitais daquela época, daquela década, embora consideráveis, evidentemente eram menos acentuadas do que são nos nossos dias. Dessa forma, a burocratização do trabalho intelectual não era ainda uma realidade viva e concreta, que aprisionava e inibia a imaginação dos sociólogos. Então, o texto faz referência a um período da história da sociologia. Sobre esse período, é correto afirmar que, letra A, o conhecimento sociológico foi organizado com base no pensamento iluminista de Descartes. Letra B, a escola sociológica francesa se tornou uma referência para os estudos da realidade social com base nos pensamentos de Durkheim. Letra C, a visão sociológica oferecia um conhecimento útil para consolidar a desorganização social após a Revolução Francesa Industrial. Letra D. A pesquisa de campo ganhou destaque com o pensamento positivista, orientando o caminho metodológico que o sociólogo deveria seguir. Letra E. O pensamento de Auguste Comte representou um importante papel na elaboração de conhecimento sociológico, fundamentando na valorização da economia e dos mitos como instrumento intelectual para compreender as relações sociais. Eu vou voltar na questão. Quando vocês terminarem de ler a questão, vocês me dizem que eu desço para as alternativas. Posso descer já?
Geralmente, quando... Vou descer já. Geralmente, essas questões assim do Enem vem acompanhado, como vocês sabem, de textos muito longos, e isso toma tempo, né? E aí, eu acho que vocês já sabem disso, mas geralmente a gente começa lendo a questão em si, que seria essa parte aqui. Não sei se está dando para vocês verem, eu marcando aqui. Mas enfim, aí começa a lendo a questão, porque daí a questão diz se vai necessitar que vocês leiam um texto. Se necessitar, aí vocês leem. Mas caso não, vocês vão direto para as respostas. Então, nesse caso aqui, a pergunta está dizendo aqui, o texto faz referência a um período da história da sociologia. Sobre esse período, é correto afirmar. Então, nesse caso, a pergunta tá exigindo que vocês leiam um texto, porque ele fala aqui que o texto faz referência a um período da história da sociologia. E aí a pergunta é sobre que período é esse. Então, para saber que período é esse, precisa ler o textinho. Então, eu vou deixar aqui as alternativas e vocês me dizem qual alternativa vocês colocariam. Pronto. Então, vamos ler alternativa por alternativa e eu vou explicando para vocês, tá bom? Letra A. O conhecimento sociológico foi organizado com base no pensamento iluminista de Descartes. Então, o pensamento sociológico, o texto, né, como a pergunta diz, de que período está se tratando o textinho do enunciado. Então, esse texto está se referindo ao início da sociologia, como é que a sociologia surgiu. Então, a letra A diz que o pensamento sociológico foi organizado com base no pensamento iluminista. E ele não foi organizado com base no pensamento iluminista. Na verdade, como o Mário falou, teve sim influência, o iluminismo teve influência no surgimento da sociologia, assim como outros pensamentos, né, teóricos, outras linhas de pensamento teóricos, teve influência, mas não foi o que organizou a sociologia. Então, por isso que a letra A não está correta. A letra B diz o seguinte: a escola sociológica francesa se tornou uma referência para os estudos da realidade social com base no pensamento de Durkheim. Então, essa seria a resposta correta. De fato, Durkheim, como a gente viu, ele foi a pessoa que fundou a disciplina como uma disciplina acadêmica, né? Então, e ele era um francês, então a sociologia, a gente pode dizer que surge na França. Então, a letra B seria correta por conta disso. Diz que Durkheim foi quem fundamentou a disciplina e diz que surgiu na França. Então, foi a partir do pensamento francês que a sociologia foi consolidada. A letra C, nenhum de
vocês falam letra C, né? E ela tá realmente incorreta porque ela fala assim, aliás, assim, é isso mesmo. A letra C fala, a visão sociológica oferecia um conhecimento útil para consolidar a desorganização social após a Revolução Francesa Industrial. Então, está completamente errado, né? Principalmente por causa do desorganização social. Porque o que Durkheim queria encontrar era totalmente o contrário, né? E como é que essa sociedade se organizava, não tentava fundamentar a sociologia para desorganizar a sociedade. Então, isso está completamente errado. A letra D fala: a pesquisa de campo ganhou destaque com o pensamento positivista, orientando o caminho metodológico que o sociológico deveria seguir. Então, essa questão de pesquisa de campo não é uma característica da sociologia. Na verdade, sociólogos podem fazer trabalho de campo, claro, mas a pesquisa de campo é geralmente feita por antropólogos, não sociólogos. Então, essa questão está errada por conta disso. E letra E. O pensamento de Auguste Comte representou um importante papel na elaboração do conhecimento sociológico. Até aí está correto. Auguste Comte veio antes de Durkheim e ele não conseguiu consolidar a sociologia como uma disciplina, mas ele foi considerado um dos primeiros sociólogos, entendeu? Então, até certo ponto, essa questão está correta. Aí fala, fundamentando na valorização da economia e dos mitos como instrumento intelectual para compreender as relações sociais. Então, isso aqui, ó, valorização dos mitos como instrumento intelectual é o que torna essa questão incorreta. Deu para entender? Sim, deu. Pronto. Então, vocês querem que eu leia a questão ou preferem já ler? Eu deixo vocês lerem e aí eu explico. O que vocês preferem? Vou deixar um tempinho para vocês.
E aí? D, C. Ok. Eu vou ler a questão e aí eu respondo com vocês, tá bom? Então, enquanto a resposta intelectual à crise social de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na coesão da vida social. A jovem ciência, assumida como tarefa intelectual, repensa o problema da ordem social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para. Então, o que a pergunta quer é saber qual foi o motivo, dentre essas opções, que fez com que a sociologia surgisse. Basicamente isso. Então, letra A. O aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. Então, essa alternativa, ela está errada por quê? Só um momento. Pronto. Aí, no caso, a pergunta tá dizendo o que a sociologia contribuiu. No caso, o que eu tinha falado antes foi uma má compreensão da pergunta. Mas o que está perguntando é a sociologia contribuiu para o quê na sociedade europeia, no caso. Então, a letra A está incorreta porque fala que a sociologia contribuiu para o aumento da desorganização social. Então, isso está completamente errado, né? Então, a sociologia, letra B agora, a sociologia contribuiu para a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Então, não. A sociologia não contribuiu para a organização de movimentos sociais. Atualmente, a sociologia contribui para a organização de movimentos sociais, mas naquela época não eram organizados por Saint-Simon e Comte, que são dois. Um eu já até mencionei, né? Foi o Comte, que era um sociólogo antes de Durkheim, e Saint-Simon também foi um sociólogo antes de Durkheim. Então, nenhum dos dois foi líder de movimento social. Então, por isso que essa questão, essa alternativa também está errada. A letra C é a elaboração de um conceito de sociologia, incluindo fenômenos mentais como um tema de reflexão e investigação. Então, não. Essa alternativa também está incorreta, Andressa. Por quê? A sociologia não contribuiu, não estava incluso fenômenos mentais como tema. Apesar de Durkheim falar sobre a questão do suicídio, por exemplo, ele não tratava o suicídio como uma questão mental, porque essa questão mental é mais vista pelos psicólogos, é tratado pelos psicólogos como um fenômeno mental. Mas Durkheim analisava o suicídio, por exemplo, como uma questão social. Então, o suicídio era uma coisa que ocorria por conta de outras coisas que ocorriam na sociedade. Então, a sociedade fazia com que as pessoas se suicidassem. Então, ele não está analisando isso como um fenômeno mental, está analisando como um fenômeno social. Então, por isso que essa questão também está errada. Então, a resposta correta, nesse caso, seria a letra D. Por quê? A sociologia contribuiu para a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Então, como o Mário tinha falado,
A sociologia, a primeira base teórica da sociologia foi positivista. Por que positivista? Porque Durkheim pegava muitos conceitos que eram das ciências naturais. Isso faz com que ele seja um positivista. Então, essa coisa da solidariedade orgânica, por exemplo. Então, organismo, que vem de orgânica de organismo, que vem da biologia. Então, esse tipo de coisa faz com que ele seja um positivista. Então, a letra D é a correta. Foi a criação de corrente positivista que propôs uma transformação na sociedade, com base na reforma intelectual plena do ser humano. Então, é a letra D. E agora a letra E, o surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria social, separada das ideias de ordem e desenvolvimento como chave de conhecimento da realidade. Então, isso aqui está certo até teoria social. Então, a sociologia contribuiu para o surgimento de uma física social, porque antes de receber o nome de sociologia, recebeu o nome de física social, exatamente por ter essa ligação com as ciências naturais. Então, por isso que se chamava física social, vindo realmente da física. Então, a sociologia contribuiu para o surgimento de uma física social preocupada na construção de uma teoria social. Tem aí correto. Mas separada das ideias de ordem e desenvolvimento, completamente errado, até porque no positivismo tem o lema ordem e progresso, que inclusive está na nossa bandeira. A nossa bandeira é uma bandeira positivista. Então, a sociologia nunca foi separada da ideia de ordem, por exemplo, nesse início de sociologia, né? Então, deu para entender direitinho porque a letra D está correta? Vou deixar aqui a terceira questão para vocês. Ótimo. Essa questão aqui é sobre solidariedade orgânica e mecânica, que Mário falou aqui. Então, eu espero que vocês acertem. Não, sem pressão. Leiam aí.
E aí, qual vocês acham que é? Essa questão aqui é um dos exemplos de questão que não se precisa ler o textinho, porque o texto ele não dá a resposta de nada. Se vocês vierem aqui na questão, ele vai perguntar: de acordo com o postulado de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia indica, ou seja, a questão já quer que você saiba, antes de fazer a prova, o que é a anomia de Durkheim. Se vocês forem num texto, vocês não vão encontrar o conceito de anomia. Vai ter um texto aqui para enrolar vocês, fazer vocês perderem tempo. Não vai dar resposta. Então, o que a questão quer, afinal de tudo? O que quer dizer o conceito de anomia de Durkheim? Então, vamos ver. A letra A, ele fala: a necessidade de todos demonstrar solidariedade com os mais necessitados. A questão de solidariedade em Durkheim não é a mesma questão de solidariedade que a gente entende atualmente, que é de ser solidário, de ajudar o próximo. A solidariedade de Durkheim tem a ver com a questão da divisão do trabalho, né? Como o Mário tinha falado. Então, como que esse trabalho é organizado? Se é organizado de maneira orgânica ou mecânica. Então, só para relembrar vocês, a mecânica, a organização mecânica é o que vem antes do capitalismo, pré-capitalismo, e que é aquela organização mais tribal, em que todo mundo exerce as mesmas funções, acredita nas mesmas coisas, etc. É aquela coisa bem tribal que a gente que vem na nossa mente quando a gente fala em tribo. Às vezes até é meio preconceituoso pensar dessa maneira, mas é o que vem à nossa cabeça. E a mecânica, a orgânica, seria a pós-capitalista, que é a divisão de trabalho que a gente tem atualmente, que é mais específica, que cada um exerce uma função diferente, que tem especialização, que tem graduação para que você seja especialista naquela área, que você vai ficar o resto da sua vida exercendo aquela função. Se for médico, você vai ser médico. E cada uma dessas funções necessita da outra, como o Mário mesmo tinha falado. Então, a letra A está errada porque essa solidariedade que está se referindo aqui é uma solidariedade de ajuda, e não é isso que Durkheim está falando. A letra B fala: uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar como líderes de grupos dos quais fazem parte. Então, a anomia não foi totalmente fora essa questão, essa alternativa. A anomia não tem a ver com isso de superioridade, de ser líder de movimentos, nem nada do tipo. Completamente errado. A letra C é a correta, vocês acertaram, que fala: a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha as mesmas regras e normas e tem dificuldades para distinguir, por exemplo, certo e errado. Então, na solidariedade, né? Quando é que existe uma anomia na solidariedade? É quando exatamente os indivíduos naquele contexto, naquela fórmula que é dada quando a gente nasce, né? Então as pessoas não conseguem distinguir o certo e errado. Isso Durkheim classifica como uma anomia. A letra D, o consumismo exacerbado das novas gerações. Durkheim, como é que ele ia falar sobre o consumismo nos shopping centers, se nem é da época dele isso? Então não tem como ser letra D. E a letra E, a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas
e patriotismo em manifestações públicas. Totalmente errada essa questão. Então, realmente a letra C. Essa questão é bem fácil, na verdade. O que faz as pessoas errarem geralmente é o cansaço, né? A prova é muito longa, etc. Essa quarta questão aqui, bem pequenininha, que é mais para vocês fixarem o conceito de fatos sociais. Então, vocês leiam aí e me digam qual alternativa vocês colocariam. Gente, a minha internet caiu aqui rapidinho, mas já voltou. Vocês já responderam a questão? Estão me ouvindo, né? Qual alternativa vocês colocariam? Correto. Letra C. De acordo com Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento do indivíduo em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados. Na letra A está errado por causa do expressivo. Sim. A letra B, generalizados, expressivos e naturais. Esse aqui, expressivos e naturais, é o que torna errado. A letra C, exteriores ao indivíduo, coercivos e generalizados. É a letra C. Por quê? Porque exterior ao indivíduo, os fatos sociais é aquilo que já está pronto na nossa sociedade. Então, antes da gente nascer, já existe uma realidade totalmente pronta, em que a gente nasce e já está tudo pronto. Então, ele é exterior a mim. Ele é coercivo porque ele me obriga a fazer coisas, a respeitar normas e regras estabelecidas na sociedade. Então, ele tem uma força sobre mim. Inclusive, Durkheim era extremamente pessimista em relação a isso, porque ele diz que basicamente tudo na nossa sociedade nos força a fazer coisas que a gente não quer. Então, por isso que é coercivo. E generalizado, porque todo mundo nessa sociedade vai adotar essas mesmas regras, vai adotar esses mesmos costumes, né, mesma cultura, então é generalizado por conta disso. E a letra D, coercivos, naturais e expressivos. Está errado por conta do naturais. Não é isso que Durkheim fala. Porque quando a gente fala sobre natural, quando é alguma coisa natural, é como se já estivesse na natureza do ser humano, como se o ser humano já nascesse para ser daquele jeito,
quando não, é a sociedade que impõe no indivíduo que ele seja daquele jeito. Então não é natural da gente. Não é natural da gente que a gente coma com um garfo e faca, por exemplo. Então é uma coisa que é ensinada. E é por isso que é a letra C. Deu para entender? Eu acho que a gente fica só até essa quarta mesmo, porque a outra é mais repetitiva também, é sobre questão de solidariedade. E como já deu a hora, né, eu acho que já dá para encerrar. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês. E boa prova. Boa sorte também, boa prova. Espero que vocês saiam muito bem. E é já nesse domingo e agora, não é? Sim, é nesse domingo. Obrigado, professor. A aula Então, foi ótima. nada.